passo a passo para ser mais sábio. A maioria das pessoas acredita que sabedoria vem com o tempo, mas o tempo por si só não ensina nada. O tempo apenas passa. O que transforma é o que você faz com ele. E talvez esse seja o primeiro engano: confundir idade com entendimento. Há quem viva 40 anos repetindo o mesmo erro e chame isso de experiência. Há quem viva poucos anos, mas reflita sobre cada escolha e chame isso de sabedoria. Você já percebeu como o mundo está cheio de opiniões, mas vazio de discernimento? As pessoas falam de tudo, ensinam sobre tudo, julgam tudo. Mas quando a vida realmente exige calma, clareza e direção, poucas sabem o que fazer. A sabedoria não é um grito, é um estado silencioso, firme, racional. Ser sábio não é saber mais, é reagir menos, é escolher observar quando todos reagem. É agir com consciência quando o impulso quer te dominar. O problema é que crescemos acreditando que sabedoria é acumular conhecimento, ler livros e citar frases bonitas. Mas isso é apenas a superfície. Saber é informação. Entender é transformação. A diferença entre o sábio e o comum é simples. O comum busca respostas para vencer os outros. O sábio busca perguntas para vencer a si mesmo. A verdadeira sabedoria começa quando você percebe que a maioria das suas certezas foi construída sobre o medo. Medo de errar, de perder, de ser visto como fraco. E esse medo te faz buscar controle, te faz querer parecer inteligente, quando na verdade o que mais revela sabedoria é saber calar, ouvir e observar. O sábio não fala para ser admirado, ele fala para gerar clareza. Ele não vive para ter razão, vive para ter paz. Porque aprendeu que, na maioria das vezes, o preço de querer provar algo é perder a própria tranquilidade. E nada vale mais do que a paz de quem domina a si mesmo. Hoje você vai aprender o passo a passo para se tornar mais sábio. E não é um método cheio de frases prontas. É uma jornada interna, uma mudança na forma como você enxerga o mundo e reage a ele. Você vai entender que sabedoria não está em saber tudo, mas em ver com clareza o que realmente importa. E essa clareza só vem quando você desaprende o que te ensinaram sobre vencer. Porque o verdadeiro vencedor é aquele que, mesmo em silêncio, consegue permanecer inteiro quando o mundo desaba ao redor. A inteligência te faz compreender o mundo, a sabedoria te faz compreender a si mesmo, e é aqui que a maioria se perde. O mundo moderno valoriza quem responde rápido, quem tem argumentos, quem vence debates. Mas o sábio não quer vencer discussões, ele quer vencer o próprio ego, porque sabe que a mente que precisa provar está sempre em guerra, enquanto a que busca entender está sempre em paz. Muitos confundem inteligência com sabedoria, porque vivem presos na aparência do saber. São bons em palavras, mas vazios em essência. Sabem o que dizer, mas não sabem o que sentir. A inteligência brilha em público, a sabedoria age no silêncio. E talvez esse seja o primeiro passo do crescimento. Perceber que a verdadeira evolução não acontece quando você aprende algo novo, mas quando abandona o que não faz mais sentido. A sabedoria é o resultado de inúmeras derrotas internas. É quando você erra, sofre, observa e decide que da próxima vez vai agir diferente. O inteligente aprende teorias. O sábio aprende com o impacto que a vida causa dentro dele. Ele transforma dor em clareza. Ele compreende que as circunstâncias não moldam o caráter, apenas o revelam. Quando alguém te provoca, a inteligência busca responder. A sabedoria escolhe refletir.
Quando algo dá errado, a inteligência procura culpados, a sabedoria procura causas. E quando a vida impõe silêncio, a inteligência se inquieta, a sabedoria encontra serenidade. Essa é a diferença. Enquanto o inteligente busca controlar o externo, o sábio domina o interno. Aprender a ser sábio é como trocar as lentes com que você enxerga o mundo. É entender que saber muito não significa viver bem, que raciocínio sem virtude é apenas vaidade intelectual, e que ninguém alcança verdadeira paz tentando provar superioridade. Ser sábio é perceber que não há mérito em ter razão se isso custa a tua calma, que não há vitória em convencer os outros se você ainda não convenceu a si mesmo a mudar. A sabedoria é uma força invisível. Não precisa de aplausos, porque o simples fato de existir já muda tudo ao redor. Esse é o primeiro despertar. Entender que o caminho para ser sábio não começa aprendendo mais, mas desaprendendo o orgulho de querer parecer certo o tempo todo. E quando você abandona essa necessidade, começa a ver o mundo com olhos novos. Olhos de quem finalmente compreende que a paz é o maior sinal de inteligência. Ouvir é uma arte quase extinta. Em um mundo em que todos falam para provar algo, poucos têm coragem de permanecer em silêncio para entender. O impulso de responder é o reflexo do ego, a necessidade de estar certo, de não parecer inferior, de proteger uma imagem que você mesmo criou. Mas a sabedoria nasce quando você aprende a ouvir sem se defender, quando escuta não para responder, mas para compreender. O verdadeiro sábio domina o silêncio porque entende que no silêncio ele descobre o outro e a si mesmo. Cada palavra dita é energia gasta, cada silêncio sustentado é energia preservada. Ouvir com atenção é o treino do autodomínio. É resistir à vontade de interromper. É suportar o desconforto de não ser o centro. É deixar o orgulho se calar por alguns segundos e dar espaço para a lucidez agir. Quem aprende a ouvir desenvolve algo raro: percepção. E percepção é o berço da sabedoria. Quando você ouve, começa a perceber o que as pessoas realmente querem dizer. O medo escondido por trás da raiva, a insegurança disfarçada de arrogância, a dor disfarçada de desinteresse. Escutar o que não é dito é compreender a essência humana. O problema é que o ego quer vencer, não entender. Enquanto o ego fala, a sabedoria se cala. A mente barulhenta sempre perde o que é essencial, porque está ocupada tentando provar algo. A mente sábia observa, recolhe, absorve. Por isso, o silêncio é mais do que ausência de som. É um estado de poder. Cada vez que você escolhe ouvir em vez de reagir, você se fortalece. Porque quem domina o silêncio, domina o impulso. E quem domina o impulso, domina a vida. A escuta consciente é o primeiro degrau da sabedoria, porque te ensina o que a pressa nunca revela. A verdade não está nas palavras, mas nas pausas entre elas. Ouvir é o ato mais humilde e mais poderoso que existe, porque quem ouve, aprende, e quem aprende, cresce. Enquanto os outros se apressam em falar, o sábio acumula entendimento. E quando finalmente fala, suas palavras têm peso, não porque são altas, mas porque vêm da calma de quem já ouviu o suficiente para compreender. Aprender a ouvir é o início do autodomínio, porque ao silenciar o mundo, você começa a escutar a própria consciência. A maioria das pessoas age primeiro e pensa depois. Reagem por impulso, falam sem refletir. Tomam decisões baseadas em emoções que evaporam em minutos. E é por isso que vivem presas em ciclos de arrependimento. O sábio faz o contrário. Ele pensa com clareza antes de agir.
Ele sabe que cada ação é uma semente e que toda colheita começa no solo da mente. Pensar com clareza não é demorar para agir, é agir com direção, é saber discernir o que vem da razão e o que vem do medo. O medo fala alto, mas a razão fala fundo. Enquanto o medo te empurra para o caos, a clareza te guia para o equilíbrio. Por isso, o sábio nunca toma decisões nos picos da emoção. Ele espera, ele observa, ele entende que a pressa é a linguagem da confusão. A clareza nasce do silêncio interior. Quando você para de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, quando aprende a respirar antes de reagir, começa a ver as coisas como elas são, não como seu ego quer que sejam. O sábio não se deixa levar por ofensas ou elogios, porque aprendeu a pensar com distanciamento, sem se identificar com o calor do momento. Pense, quantas decisões erradas você tomou apenas por não conseguir esperar? Quantas vezes a raiva, o orgulho ou a ansiedade falaram mais alto que a razão? Pensar com clareza é reconhecer esses impulsos e dominá-los. É escolher o que te aproxima da paz, não o que te dá prazer momentâneo. A sabedoria está em entender que nem tudo precisa de uma resposta imediata, que às vezes a melhor decisão é não decidir nada até que a mente volte a enxergar com nitidez. Porque a confusão cria movimento, mas raramente cria progresso. Pensar com clareza é um treino diário. É um exercício de consciência, é observar o que você sente sem se tornar o que sente. Quando o mundo grita, haja agora, o sábio respira e pergunta a si mesmo, isso vem da minha essência ou da minha carência? E é essa pausa, esse segundo de consciência, que separa o sábio do impulsivo, o livre do escravo das próprias emoções. A ação sem clareza é apenas movimento. A ação com clareza é poder. E esse poder está reservado para quem aprendeu a pensar antes de reagir. A mente comum vive julgando. Julga o comportamento dos outros, as escolhas, as falhas, os resultados. Mas o que poucos percebem é que o julgamento constante não revela sabedoria, revela carência de autoconhecimento. Quem julga demais não entende nada, porque está sempre olhando para fora. O sábio faz o oposto. Ele observa. Ele entende que cada pessoa age a partir do nível de consciência que possui e que criticar o outro é desperdiçar energia que poderia estar sendo usada para evoluir a si mesmo. Observar é ver sem condenar. É perceber os fatos sem distorcê-los com as próprias emoções. É ter a humildade de aceitar que você também já errou, já pensou pequeno, já foi dominado pelo medo. O julgamento nasce da ilusão de superioridade. A observação nasce da consciência de igualdade. O sábio não observa para ter razão, observa para aprender. Ele entende que o comportamento humano é um espelho e que cada reação alheia carrega uma lição oculta. Quando alguém mente, o sábio não perde tempo com raiva. Ele observa o medo por trás da mentira. Quando alguém o critica, ele não reage. Ele observa o reflexo do ressentimento que o outro carrega. Observar mais e julgar menos é libertar-se da necessidade de ter opinião sobre tudo. É entender que o silêncio interno é mais poderoso do que qualquer resposta. Porque enquanto o julgador se desgasta tentando impor sua visão, o observador expande a própria consciência. Julgar é fácil, observar é raro. O julgamento traz prazer imediato, mas aprendizado nenhum. A observação, por outro lado, exige calma, empatia e coragem. Coragem para enxergar não apenas o outro, mas também as próprias sombras. E é aí que nasce a verdadeira sabedoria, no instante em que você percebe que o mundo não precisa da sua opinião,
mas da sua lucidez. A sabedoria cresce no espaço entre o estímulo e a reação. E só quem observa em vez de julgar é capaz de encontrar esse espaço. É nele que mora a paz. É nele que o ego se cala e a verdade aparece. Observar mais e julgar menos é o passo que transforma o caos em clareza. Porque quando você para de tentar consertar os outros, começa finalmente a consertar a si mesmo. Grande parte do sofrimento humano vem da tentativa de controlar o que nunca esteve sob nosso domínio. Queremos que as pessoas nos entendam, que a vida siga nossos planos, que o mundo funcione segundo nossas expectativas. Mas quanto mais tentamos segurar o que é incerto, mais nos afogamos na frustração. A sabedoria começa quando você entende que há coisas que dependem de você e há coisas que jamais dependerão. Aceitar não é desistir, é parar de lutar contra o inevitável para recuperar a energia necessária para mudar o que é possível. A mente sábia não desperdiça força tentando controlar o vento, ela ajusta as velas. E é isso que separa o maduro do impulsivo. O maduro não busca o controle total, busca o equilíbrio. Quando você tenta controlar tudo, a ansiedade te domina. Quando você aprende a soltar, a paz se aproxima. A sabedoria está em agir com propósito e depois deixar que a vida cumpra o que te ultrapassa. O sábio entende que o controle absoluto é uma ilusão que alimenta o medo. Ele faz o que pode, com o que tem, onde está, e aceita o que vier como parte do aprendizado. Aceitar o que não se pode controlar não significa se conformar com pouco. Significa confiar que há uma ordem além da sua compreensão e que nem toda demora é perda, nem toda mudança é castigo. Às vezes, o que parece fracasso é apenas o tempo preparando o terreno para algo maior. O verdadeiro poder nasce quando você aprende a diferenciar o que depende de você do que depende do acaso. Quando você entende que não adianta exigir do mundo aquilo que ainda não construiu dentro de si. Que a serenidade é uma escolha e que ela começa no instante em que você para de lutar contra a maré e aprende a remar com consciência. A sabedoria está em perceber que a vida é imperfeita por natureza e que o caos externo não precisa se transformar em caos interno. O sábio continua calmo, mesmo quando tudo ao redor está em desordem, porque ele domina a única coisa que realmente pode controlar: sua própria mente. Quando você aceita o que não pode mudar, descobre o que realmente importa. E é nesse instante que o peso cai, o medo diminui e a liberdade começa. A mente comum duvida de si mesma, mas raramente duvida das ideias que a limitam. Crescemos acreditando em verdades que nunca questionamos, frases herdadas, medos aprendidos, visões de mundo que não escolhemos. E sem perceber, nos tornamos prisioneiros de crenças que definem o que achamos possível. O sábio faz o contrário. Ele questiona as próprias certezas. Ele entende que o perigo não está em duvidar de si, mas em acreditar cegamente no que o mantém pequeno. Toda transformação começa com uma pergunta. Quando você se pergunta, e se eu estiver errado, algo muda. A rigidez dá lugar à curiosidade, e a mente se abre para o crescimento. O sábio não teme mudar de ideia, porque entende que mudar é sinal de evolução. O ignorante se agarra às próprias opiniões como se fossem parte da identidade. O sábio as solta porque sabe que a verdade não é propriedade de ninguém. Questionar suas crenças é como limpar os óculos da mente. De repente, tudo o que parecia impossível começa a fazer sentido. Você percebe que o medo de fracassar não vem da realidade, mas das histórias que contou a si mesmo. Que a escassez não é falta de oportunidades, mas falta de percepção. Que a incapacidade não é real, é uma crença não examinada.
A sabedoria nasce da coragem de duvidar, de olhar para dentro e perguntar: de onde veio essa ideia? Ela me liberta ou me aprisiona? Porque enquanto você defende as crenças que te limitam, continua repetindo o mesmo destino. O sábio não busca certezas eternas, busca entendimento contínuo. A mente sábia não teme o novo, porque aprendeu a confiar na própria capacidade de aprender. E quando você troca a dúvida sobre si pela dúvida sobre suas crenças, descobre que sempre foi mais capaz do que imaginava. O crescimento começa quando você deixa de se perguntar: será que eu consigo? E começa a se perguntar: o que me impede de tentar? A sabedoria não é acumular respostas, é fazer perguntas melhores. E a mais libertadora de todas é: isso que acredito ainda faz sentido para quem estou me tornando? A sabedoria não nasce do que você ouve, mas do que você pratica depois de ouvir. Cada palavra deste vídeo foi um convite, não para acumular conhecimento, mas para despertar consciência. A verdadeira transformação começa quando você aplica o que aprendeu, mesmo que em silêncio, mesmo que aos poucos. Se algo dentro de você mudou hoje, por menor que seja, é sinal de que está pronto para o próximo passo. Continue caminhando, continue buscando, continue evoluindo, porque o mundo não precisa de mais pessoas informadas, precisa de mentes lúcidas e corações disciplinados. E se este vídeo te fez pensar, se te deu clareza ou te inspirou a agir, não deixe isso se perder. Curta este vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autodomínio e sabedoria. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilhe este vídeo com alguém que está em busca de equilíbrio, propósito e força interior. Porque quando uma mente desperta, o mundo inteiro se torna um pouco mais sábio.